Olá, este é o Visão OCI, boletim produzido pelo Observatório da Comunicação Institucional. Eu sou Carolina Correia. E eu sou Marcondes Neto. Aqui nós trazemos os destaques do portal OCI. Professor, falando de destaques, hoje nós vamos falar de uma colunista que vem produzindo textos há pouco tempo, mas de um tema super relevante. Nós temos 2 textos da colunista Natália Gonzalez. Os 2 falam sobre comunicação para mobilização social, e aí o tema do nosso episódio de hoje. E vamos abordar aqui 2 dos 3 mitos que a Natália traz para a gente dentro do OCI, tá? Posso ler os dois títulos? Deixa eu pegar aqui na minha colinha, então. Bom, o primeiro, Desvendando os mitos sobre a comunicação para a mobilização social. Nós vamos falar do mito 1, que é: se a causa aparece mais, ela tem mais potencial de mobilização. E o texto 2, né, o item 2.0, que é o mito 2, que é: disseminando bastante informação, minha causa vai mais longe. São 2 mitos que ela traz sobre mobilização social que eu vejo que tem uma grande importância, é extremamente relevante, porque muitas vezes falando de ONG, falando de organizações e de projetos sociais, criam-se esses mitos e que, na verdade, não é que eles estão errados, até a Natália explica bastante isso, não é que, de fato, eles estão errados, é que eles não acabam nessa frase, né? Não é simplesmente divulgar mais, não é simplesmente falar mais. Existe por trás todo um cenário de relacionamento com as partes interessadas, desse relacionamento com o público apoiador, com o público atendido, com as empresas que apoiam, e de fato estabelecer um relacionamento onde ambas as partes têm essa voz, têm esse momento de verbalizar, têm esse momento de dizer sobre a própria opinião ou sobre como concordam e no que concordam com aquele projeto social. Bom, a partir daí, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, vamos pegar o nosso próprio exemplo, não é? O Observatório da Comunicação Institucional. Às vezes, quem conhece pela primeira vez, toma contato, né? Diz assim: vocês são um site na internet. Sim, nós temos um portal na internet, não é diferente de site, tudo é sítio, né? Se trouxer para o português, né? São lugares virtuais na internet, na rede, na web, né? Mas nós somos o reflexo de uma entidade, de uma organização, de um conjunto de pessoas. Outro dia me perguntaram também a definição de organização, né? Organização é um conjunto de pessoas unidas sob um mesmo objetivo. Isso é o que está no manual de administração, né? Da cadeira, né? Introdução à administração. Então, um conjunto de pessoas que se reúnem para tocar um objetivo comum ganha o condão de existir. No nosso caso, do observatório, nós fomos criados sob 2 causas, né? E aí nós estamos falando de terceiro setor. Não estamos falando nem do primeiro, governamental, nem do segundo, empresarial. Estamos falando do terceiro setor, que é movido por causas sociais, não é? É a sociedade civil se organizando, buscando alguma coisa que, eventualmente, o Estado não provê, porque, enfim, não é missão dele, e nem as empresas, talvez não seja algo lucrativo. Então, é preciso que a sociedade civil se organize. Nós precisamos avançar muito no Brasil nesse campo, na minha visão. Nós escolhemos esse formato, é um formato associativo, né? E as causas que nos motivaram foram 2, lá em 2013, a transparência ativa e a comunicação pública. Então, nós achávamos que esses 2 temas precisavam ser mais explorados, era preciso refletir mais sobre essas questões. Eu diria que a comunicação pública avançou nesse período aí nós estamos no nosso 11º ano, mas não posso dizer o mesmo da transparência. Acho que a transparência ainda é algo bastante
mais prometido do que entregue. Então, é um desafio permanente. Depois, nós adotamos mais 2 causas, em 2017, que nós fomos tratar de fake news. O assunto foi trazido por 2 jornalistas de São Paulo, e nós, então, fizemos uma assembleia e decidimos que íamos estudar esse assunto, fake news. E o fizemos adotando 2 causas: o jornalismo responsável e a propaganda com ética, porque as fake news abalam ambos os mercados, o das notícias, o jornalismo, e o da propaganda, dos anunciantes. E depois, em 2018, adotamos a nossa 5ª causa, porque verificamos que nós éramos inteiramente, o portal, no caso, uma ferramenta de educomunicação. Então, nós adotamos a nossa 5ª causa, educomunicação para a cidadania, que é uma realidade mais em São Paulo do que qualquer outro lugar do Brasil, por conta do esforço do professor Ismar de Oliveira Soares, da USP, que conseguiu implementar essa realidade, formando pessoas para atuar no nível médio, junto aos jovens, na leitura crítica da mídia. E é alguma coisa que nós fazemos, né? Cotidianamente no observatório. Então, você ter causas, dar visibilidade a essas causas. Aí que entra o artigo da Natália, que eu sugiro fortemente a leitura, que não dá para reproduzir aqui em fala, o modo como ela organizou o pensamento. E ela organizou o pensamento em 3 partes. Então, nós estamos tratando hoje aqui nesse programa das 2 primeiras. Então, eu recomendo fortemente o acesso a esse conteúdo da Natália Gonzalez. Legal, professor. Bom, então, a partir da sua experiência com a área, com o tema, o que o senhor orientaria para aquele profissional, para aquele relações públicas que começou a trabalhar na área, pensando nesse componente de que comunicação não é necessariamente, ou, né, na verdade, não é mesmo uma via de mão única, muito pelo contrário, e que, enquanto organização social, é preciso que haja esse relacionamento de ambas as partes, nesse sentido de dar voz a esses 2 extremos, a esses 2 públicos, né? Ela fala dos mitos, né? O mito de que está tudo completo, está tudo lá, está tudo explicado. Eu tenho muita informação, tenho uma Bíblia. Então, eu me lembrei também, falando de mitos, de um livro. Às vezes eu não consigo passar um programa sem falar de um livro. O Feitas para Durar. Feitas para Durar é um livro baseado numa pesquisa na década de 90. É um livro de leitura deliciosa, mas é um livro baseado em pesquisa científica. E eles derrubam 5 mitos sobre por que uma empresa dura. Então, são os mitos assim: a empresa é monopolista, a empresa foi fundada por um gênio. Essas coisas, eles foram derrubando um por um. É muito interessante, vale a pena ver o livro Feitas para Durar. E olhando aqui para o nosso caso, a tua pergunta, né, as 2 coisas primeiras que a gente precisa fazer é o estudo dos públicos, e você falou no bloco anterior, no programa anterior, você falou em stakeholders, né? Enfim, então é preciso estudar isso, mapear os públicos da organização para qual você vai trabalhar, ou como funcionário, ou como consultor. E depois você tem que fazer o estudo dos instrumentos. Quer dizer, quais são os instrumentos para atingir cada público. E isso muda de negócio para negócio, de ramo para ramo, de empresa para empresa, e de personalidade para personalidade. Se a gente for falar em relações públicas de indivíduos, você vai ser relações públicas de um autor de ficção, de um romancista. Você vai ser relações públicas de um atleta. Você vai ser relações públicas de um diretor de cinema, de um poeta, enfim. Com quem é que ele quer falar?
Então, isso muda. E fazer esse estudo, muito mais do que ser uma coisa esquemática, é uma necessidade absoluta para você definir rumos da sua comunicação, desde o que você escolhe para dizer, das palavras que você escolhe, até o valor que você eventualmente pode colocar. O observatório, eu não consigo deixar de falar do observatório. O observatório é uma organização que está inteiramente baseada, cuidado aí, o pessoal vai ter um choque agora, no tal do movimento orgânico da web, que é uma coisa que parece que é pré-histórica, dado que hoje tudo é movimento pago, tráfego pago, como se diz. Né? Como nós não temos esse tipo de subsídio, nós continuamos explorando o trabalho cotidiano de movimento de tráfego orgânico. Quando você, no começo do Facebook, dizia amanhã é meu aniversário, e colocava lá o número 15, vou fazer 15 anos amanhã, e você tinha 100 amigos, os 100 amigos viam. Tá certo? Depois, 10 amigos viam. Hoje, nenhum amigo vê. Se você tiver 1.000 amigos, talvez um veja. Mas nós estamos partindo do 0,1 para o 0,01. Você tem que ter 10.000 amigos para que um veja. Então, o orgânico é um desafio terrível, porque nós estamos imersos no capitalismo e as coisas estão baseadas em dinheiro. Então, voltando ao que eu estava dizendo, você vai trabalhar para um atleta, para um dentista, para um nutricionista, para um personal trainer, há que definir aquela pergunta do publicitário, né? Qual é a verba? O RP pergunta qual é o verbo para o cliente. O publicitário não, ele pergunta qual é a verba. A gente ainda trabalha muito pro bono, as relações públicas. Os publicitários não. Legal, professor. Bom, vamos segurar um pouquinho aqui nossa conversa. Nos vemos no próximo bloco. A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência. Tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Bom, então nosso tema hoje é comunicação para a mobilização social, abordando 2 textos da Natália Gonzalez, ela desvenda, né, alguns mitos sobre comunicação. Professor, falando do mito 1,
Se a causa aparece mais, ela tem mais potencial de mobilização. E pegando o gancho, aquilo que o senhor falou do orgânico, como então furar essa bolha e fazer com que a organização social se torne conhecida, principalmente para aquele público fundamental para ela? Porque se então a gente está trabalhando que a visualização é muito pequena, qual que é o caminho então? Ou será que a gente está olhando para o prisma errado, para a métrica errada? Bom, no nosso caso, né, eu falei do observatório, nós temos uma contingência, que é a questão de trabalhar da maneira inicial, né? Eu participo de 30 grupos no Facebook. Então, eu vou repetir a minha matéria, meu post, nos 30 grupos. Isso é braçal, mas é orgânico. Enfim, uma das ferramentas para solucionar essa questão que você coloca é hoje a moeda corrente no discurso sobre o web, né, no marketing digital, que é o influencer, os influenciadores. Né? O influenciador certo, ele motivado pela organização, eu vou dizer que é uma pessoa que está... Vou dar um exemplo que ficou bastante até falado aí, mais recentemente, a questão do autismo. Então, você encontra uma pessoa conhecida e que está engajada nessa luta, por essa atenção, por esse tratamento, do modo como a gente trata desse assunto. Enfim, não é a minha especialidade, mas estou dando um exemplo. Você encontra uma pessoa engajada nessa causa, ela vai ajudar a tua organização, que está querendo entrar nesse campo, e você vai andar quilômetros em menos tempo. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta, o influenciador aí nós não estamos falando de dinheiro, que a poder de dinheiro é a questão da propaganda, que a propaganda tem essa arrogância. Você pode botar a tua matéria na primeira página, desde que você pague. O anúncio tem esse caráter empoderado. Você paga, você aparece. Agora, quanto mais mais você quer visibilidade, você quer um anúncio no Fantástico, o comercial do Fantástico é caríssimo. Eu me lembro a última vez que eu vi a tabela do Jornal Nacional, uma inserção de 30 segundos custava R$1.007.000. Isso deve fazer uns 5 anos ou 6, né? Antes da pandemia. Isso para fazer uma inserção. Então, a propaganda tem esse poder, que é o poder da grana. Quando você está falando de causas, talvez o influencer certo, pro bono, faça você chegar longe. É mesmo fazendo essa conexão com pessoas que defendem causa, né? Não é influencer nesse sentido mais comercial, e sim nesse propagador, né? Comportamental, atitudinal. Exato, exato. E sobre o mito 2, disseminando bastante informação, minha causa vai mais longe. Bom, eu acho que isso eu não sei se eu concordo com a Natália. Eu acho que informação é ouro. Ouro em pó, né? O que é informação? Isso é muito interessante. Às vezes aparece aí a palavra dado como sinônimo de informação. Informação é uma coisa mais elaborada que um dado, né? Você pega um dado, o dado sozinho pode não dizer nada. Um número populacional, um índice de inflação. Bom, aí se você comparar o índice de inflação com o do ano passado, aí você já começa a ter informação, né? 2 dados comparados, 3 dados em sequência, enfim. Então, o conjunto de dados vai criar informações. Informações são pacotes que você entrega, que você manda, né? Você emite, né? E eu acho que a informação
ela tem que ser boa, completa, verdadeira. O que a Natália fala, talvez o excesso não contribua. Você encontra, às vezes, um outdoor. Eu tenho um colega professor de propaganda, o Francisco Cadillac. Ele me ensinou, que eu não fiz propaganda, eu fiz RP. Ele dava aula sobre outdoor. Tinha uma aula só sobre outdoor. Agora não se fala mais outdoor, né? Se fala out of home. Enfim, então o outdoor, ele dizia, tem que ter 6 palavras. Isso era muito interessante, né? Você encontra outdoors aí que se você for ler, você bate o carro. É informação demais. Então existe aí uma medida ideal para cada mídia, para cada peça publicitária, vamos dizer assim, cada peça de divulgação. Então, eu acho que por aí é que a Natália foi. Legal, professor, muito bem. Bom, vamos fazer mais uma pausa e seguir para o terceiro bloco, falar um pouquinho de Index. Até daqui a pouco. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia, canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Voltando então para o nosso terceiro episódio, professor, eu queria só fazer um adendo interessante da nossa última pergunta. Faz todo sentido o que o senhor falou, e fazendo esse contraponto com a Natália, ela também trata nessa mesma perspectiva, que não adianta a gente só informar, né? É importante estabelecer um relacionamento para que, de fato, o doador, a entidade, se sinta parte daquele movimento ou se identifique, de fato, com aquele movimento, estabelecendo um relacionamento ali de trocas para chegar no ponto final, né? Pensando num ponto final. Um ponto final de doar, de participar, de contribuir com a organização. Então, informar por informar de nada serve, né? Pensando nesse contexto da Natália, que é exatamente isso de construir um relacionamento, de construir uma esfera de comunicação. Então, é o tal do engajar. Exato. A pessoa sair de uma posição de estar informada para uma ação, o tal do call to action, que, digamos, seria a última linha de uma mensagem mercadológica, né? E que eu falei da sinonímia que às vezes se estabelece entre dado e informação, também se estabelece entre informação e comunicação. Muita gente vai dizer que é a mesma coisa, não é.
a tradução de comunicação, verdadeira tradução de comunicação, é comunhão. Como essa palavra está ligada à questão dentro de uma religião, as pessoas não usam muito, mas comunhão significa o que vai em mim vai em você, no coração e na mente. Quer dizer, é conseguir tornar comum o conteúdo de dada mensagem. É uma coisa muito difícil. Quem é casado aí, ou namora há muito tempo, e conhece as dificuldades, às vezes, de conversar com o cônjuge, com o namorado. Né? Pensa que está tudo certo e não está dando. Exato. Porque não é fácil comunicação. As pessoas acham que comunicar é fácil. Não vai fazer faculdade de comunicação, que é mole. Não é. Não é. Bom, e falando de construção, falando do que não é mole, que é preciso trabalhar e é preciso construir, vamos falar um pouquinho do índice de transparência ativa? Sim. Vamos lá, vou pegar aqui na minha colinha. Ainda estamos na tática 3, que fala sobre imagem de marca, e aí nós vamos falar de dois princípios. O 3.5, que fala sobre figura, na prática de Gestalt, e o 3.6 sobre testemunhal. Lógico, dentro da organização, se houver. Fala um pouquinho deles dois, por favor, professor. Bom, essa questão aqui da Gestalt, figura a fundo, na verdade, isso é um termo alemão, para designar um conceito bastante complexo, né? De você compreender determinado elemento em função dos demais. Quando a gente estuda um pouquinho de arte, a gente olha muito para isso, né? Os elementos presentes num quadro, por exemplo, numa pintura. Você mesmo, quando vai fotografar alguém, ou uma paisagem, ou um stand, num evento, e você está com um pouquinho de tempo, mais, porque quando a gente está com pressa é complicado. Você avalia, né, o que você está colocando naquela imagem, o que você está colocando naquela foto. Se você está pintando ou desenhando, o que você está colocando naquele quadro. Enfim, então, o estudo da presença de um elemento em função do outro, de um elemento principal em função do outro. Atualmente, os telefones celulares têm um recurso em que a foto realça o que está próximo e coloca em segundo plano mesmo o que está atrás do objeto fotografado. Então, essa questão é muito importante em comunicação, esse estudo do elemento em função dos demais. Então, o quesito que está dentro ainda de reconhecimento é voltado para essa questão. O item está bem explicado e depois você vai atribuir notas como em todos os itens. O seguinte é o testemunhal. Isso no nascimento da propaganda, isso era, eu diria, quase que obrigatório, né? Porque tudo estava sendo apresentado pela primeira vez, né? O primeiro aspirador de pó, a primeira máquina de lavar, o primeiro televisor. Então, quase sempre aparecia alguém dizendo, e era fake, era uma ficção, era uma pessoa, um ator, né, vestido de executivo, ou uma pessoa dentro de casa, uma dona de casa, se apresentando. Vamos pensar nos comerciais de margarina, porque eles não mudaram muito, eles ainda continuam assim, né? com esses papéis, essas figuras aparecendo, né? A mãe, o avô, ainda existem essas figuras arquetípicas, né? Então, aparecia ali alguém dizendo, olha, eu uso isso aqui, funciona muito bem, explicando o modo de usar. Não podemos esquecer que quem ensinou o brasileiro a escovar os dentes foi o comercial da Colinos, né? E também o uso do sabonete diário para banho também foi a propaganda que trouxe. A propaganda tem uma função educativa importante. Depois, quando você podia
tinha verba para isso, tinha à disposição também daquele personagem importante, um atleta, chamá-lo para fazer o testemunhal, aí sim, não de uma personagem fake, mas de alguém famoso, dizendo, eu uso tal produto, faça como eu. Então, essa ideia do testemunhal, que já foi muito usada e não deixou de sê-lo. Ainda se baseia muito o discurso mercadológico na figura do testemunhal, atestando qualidade, atestando preferência, atestando um produto ou serviço. Muito bem, professor. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço mais uma vez por ter aprendido tanto com o senhor. Para quem nos acompanha, muito obrigada pela companhia. Espero que estejam gostando. E também sugestões, dúvidas, correções, mandem para a gente aqui, por exemplo, no canal do LinkedIn ou ali no canal do YouTube, também dentro da Mega, você consegue colocar o seu comentário e nos vemos no próximo episódio. Lembrando sempre do apoio da Mega Brasil, não só da Rádio e TV Mega Brasil, mas também de toda a organização, todo o grupo. Lembrando que vem aí o prêmio Jatobá de PR, para melhores cases vão ser premiados, e nós tivemos o privilégio de estar presente no time de jurados. Então, agradeço muito aí a Mega Brasil, em meu nome, no da Carolina e todos que compõem o Observatório. Até o próximo Visão OCI. Até!